Bom, olha só essa notícia aqui. Um policial canadense pediu à população que facilitem o roubo de carros no Canadá. Essa solicitação dele ocorreu em uma reunião de segurança comunitária por conta do aumento expressivo de invasões domiciliares para furto de veículos em Toronto, cerca de 300%. O número desse tipo de crime tá tão alto por lá, cara, que a força policial não tá dando mais conta aí de acompanhar os casos. Por isso, eles vieram com essa recomendação meio bizarra de, cara, se o bandido vai te roubar mesmo, então facilita a vida do bandido, deixa a sua casa aberta aí, deixa o seu carro aí destravado, que aí o bandido não vai ter nenhum esforço aí de quebrar o teu carro e você não vai ter que ligar pra gente. Mas é claro que o pedido não repercutiu muito bem, e um novo comunicado da corporação orientou os cidadãos a instalar câmera de segurança e um sistema de alarme nas suas residências. Só que essa situação contrasta muito com o local, que é o Canadá. Você não imagina essas coisas acontecendo no Canadá. O Canadá sempre aparece no top dos rankings de segurança e também de baixa criminalidade, e atrai cada vez aí mais brasileiros que querem uma vida mais tranquila. Mas será que essa realidade do Canadá acabou? Será que ela tá ameaçada? Será que, não vai acontecer mais? Será que o Canadá nunca mais vai voltar a ser igual era antes? Ou será que tudo isso é um alarmismo, uma coisa sensacionalista? Então, por isso, no vídeo de hoje, vamos mostrar como está a realidade no Canadá hoje em dia. Vamos entrevistar pessoas brasileiras que moram lá no Canadá e elas vão compartilhar conosco a diferença do Canadá de, de 5, 10 anos pra cá, mostrar problemas sérios que o Canadá enfrenta, como esse, por exemplo, de criminalidade, e vamos falar se o Canadá ainda vale a pena. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Etminiak, esse é mais um vídeo importante. Mas rapidamente, antes da gente começar, se você tem interesse em fazer criação de conteúdo e monetizar com isso, saiba que eu tenho uma newsletter onde eu falo sobre isso toda segunda-feira de graça no seu e-mail. A minha newsletter está na descrição desse vídeo e eu vou falar mais dela no final deste vídeo. This is what $1 million gets you in Toronto and in the Greater Vancouver area. Nos últimos anos, o Canadá tem experimentado um notável crescimento populacional, impulsionado aí principalmente pela chegada de um grande número de imigrantes. Nos últimos 10 anos, a população cresceu 15%. Isso é muita coisa. Todo mundo sabe esse problema do Canadá, que tem muita gente velha e pouca gente jovem para sustentar as pessoas velhas. Ele é um país enorme, só que tem apenas 40 milhões de habitantes. E esse aumento aí no número de pessoas não tem sido acompanhado pelo aumento de número de casas, porque quem vai chegar num lugar para trabalhar e para morar precisa viver dentro de uma casa. Então isso tem trazido uma escassez sinistra de moradias no Canadá. Só em 2023, o Canadá ganhou 1,2 milhões de novos habitantes, mas tiveram início a construção de apenas cerca de 200 mil residências. E olha só como uma coisa leva a outra, cara. Essa falta, essa escassez de moradias está levando aí ao crescimento de aluguéis, porque é a lei da oferta e demanda. E como resultado, nós vemos aí um desequilíbrio entre a demanda por moradia e a oferta disponível, criando aí condições propícias para o aumento também da criminalidade. Como eu falei, uma coisa leva a outra. Além disso, a falta de moradia pode levar à aglomeração em áreas urbanas de baixa renda, onde as condições socioeconômicas desfavoráveis podem favorecer o surgimento de problemas como o crime organizado, o tráfico de drogas e também a violência interpessoal. Outro dado assustador lá do Canadá diz respeito aí ao número do aumento de homicídios. Em 2022, os homicídios atingiram o maior número desde 1992, com um total de 874 relatos em todo o país, em comparação ao ano anterior, que era de 796. Mas vamos falar a verdade aqui, isso comparado com o Brasil, por exemplo, isso não é muita coisa. Só que isso é um indicador alarmante aí da escalada da violência em diversas regiões do Canadá. O relatório divulgado pelo Statistics Canadá também aponta para um aumento de 8% nas taxas de homicídio em todo o país, comprovando que esse fenômeno não se restringe apenas a uma área geográfica específica. Buscando uma maior qualidade de vida para os filhos, a família de Andrea Magalhães trocou São Paulo por Toronto no início dos anos 2000. Em entrevista à rede canadense Global News, ela afirmou: "Eu pensei que não havia lugar melhor no mundo para criar minhas crianças do que aqui em Toronto. Mas foi realmente ali no Canadá que Andrea passou um dos piores pesadelos que uma mãe pode passar. Aos 16 anos, o filho de Andrea, Gabriel, morreu ao ser esfaqueado aí em uma estação de metrô na cidade, em março do ano passado. A polícia declarou que Gabriel estava sentado em um banco próximo às escadas rolantes da plataforma de embarque quando ocorreu o ataque. E eles falaram que o ataque foi indiscriminado sem motivo nenhum aparente. De acordo com o jornal Toronto Star, o país vive uma onda de violência no transporte coletivo. Só em 2022 foram 1.068 incidentes violentos contra passageiros. E há poucos meses foi a vez do programador e influencer Michael Mota contar nas suas redes sociais que havia sido furtado no
Canadá. No vídeo de pouco mais de 5 minutos, Michael conta que foi furtado dentro do próprio prédio em que ele mora, que diferente do Brasil, cada morador possui uma chave e acesso às dependências. Pelas câmeras, ele viu um homem saindo com as encomendas dele em pelo menos 3 situações diferentes. Quando ele tentou contato com a administração do prédio, ele foi informado que eles não se responsabilizavam por esse tipo de furto contra os moradores. Tá, eu tô aqui com o Eduardo, que mora no Canadá já faz 5 anos. E, bom, o que você me fala aí, Eduardo, sobre essa insegurança no Canadá? Você mora há 5 anos, você tem sentido nesses 5 anos se tá ficando mais inseguro? Olha, definitivamente tem piorado bastante. Um dos motivos que a gente veio, eu e a minha esposa viemos para cá, foi por conta de segurança também, infraestrutura. E realmente nesses últimos 5 anos a gente nota que vem piorado no subway, né, dentro dos metrôs, até mesmo em downtown, na cidade. Tem realmente índices de violência em relação a como a gente tem no Brasil, de assalto de telefone ou assalto de pequenas lojas. Aqui existe muito conveniência de 24 horas e que está tendo um alto índice de roubos de carros seminovos, quase zero, e onde um grupo de criminosos estava roubando esses carros novos e estavam colocando em containers e mandando para países da África. Mais de 60, 70 carros roubados assim, em um período, sei lá, de 5, 6 meses, e uma desses grupos criminosos estavam usando o estacionamento de onde eu trabalho, e de empresas perto de onde eu trabalho, porque são estacionamentos abertos, aqui é de costume ter estacionamentos abertos, onde eles vinham com um caminhonete, com esse carro que foi roubado em um trailer atrás, e tiravam todos os itens pessoais dessa pessoa, do dono do carro, e simplesmente jogavam no chão durante a madrugada, e limpavam o carro para então pegar esse carro e levar para as áreas de container e colocar esse carro dentro de um container. É algo novo para todo mundo, assim, mas não é tanto quanto é no Brasil, por exemplo. Ainda não é uma, digamos assim, que parte da realidade na mente do cidadão de Toronto, por exemplo. Mas de fato é algo que tem aumentado o suficiente para as pessoas notarem e sim, começarem a comentar uma coisa ou outra na rua, mas ainda não é como é no Brasil, onde você tem muito medo de andar, por exemplo, com um telefone na rua ou andar com um fone de ouvido, escutando música na rua e no metrô. Então ainda não está neste nível, mas de certa forma está encaminhando para isso. Você tem alguma rede social que você queira divulgar, alguma coisa? Eu não posto muita coisa, é mais a minha esposa. Minha esposa posta realidade do dia a dia, realidade do imigrante, que não é fácil, porque muitas pessoas às vezes idolatram o imigrante, o ir viver na vida, ou o sonho americano ou o sonho canadense. Vídeos antigos no YouTube não mostram a realidade do que é hoje. O custo de vida aumentou bastante e tudo mais. Então, ela mostra esse tipo de coisa. Desde o início dos anos 2000, o Canadá testemunhou um crescimento significativo nos preços das casas. No final de 2020, o crescimento acumulado foi de 168%. Apesar de ter experimentado um crescimento populacional significativo devido à imigração, em 2023, o número de habitantes aumentou 3,2%, ultrapassando os 40,5 milhões de pessoas, que é um recorde populacional, só que se manter no Canadá está sendo cada vez mais desafiador. De acordo com um estudo sobre retenção de imigrantes realizado pelo Instituto da Cidadania Canadense e também pelo Conference Board do Canadá, a taxa de imigrantes que deixam o país tem aumentado desde a década de 80 e ao longo de 25 anos já representa uma perda de 20%. E uma das principais preocupações dos imigrantes ao chegar no Canadá é realmente se manter naquele país, porque os custos de vida são muito altos. Nos últimos 2 anos, os preços dos imóveis aumentaram 52%, tornando cada vez mais difícil encontrar aluguéis acessíveis. E além disso, o custo de vida geral, incluindo despesas aí com mantimentos, serviços públicos e transporte, tem também aumentado. Isso acontece porque o Canadá, assim como o mundo inteiro, enfrenta aí um período de inflação elevada e, por consequência, um aumento também do custo de moradia. Imagina, cara, as pessoas jovens do Canadá, eles nunca, não tinha nenhum problema com inflação. A inflação lá de lá era, muito mínima. Agora que tá realmente começando a pingar a inflação lá, estão, caramba, isso é o que as pessoas, sei lá, no Brasil enfrentam, diariamente, a inflação. Que no Brasil a gente já está acostumado, mas no Canadá isso está acontecendo agora. Embora o Canadá ofereça uma infinidade de empregos temporários de salário mínimo, há uma percepção de falta de oportunidades de emprego profissional, especialmente aí em certas indústrias. O sistema tributário do Canadá é conhecido por suas altas taxas,
com aproximadamente 35%, 40% da renda de um indivíduo indo para os impostos. Isso aí somando a outras deduções, como por exemplo o plano de pensão no Canadá e o seguro-desemprego, isso aí reduz significativamente a sua renda líquida. E muitas pessoas que acabaram de chegar no Canadá têm aí muita dificuldade a se adaptar com esses altos impostos, porque realmente, cara, esses países como o Canadá, países nórdicos, por exemplo, muitos países aqui da Europa que a gente admira muito, fala, caramba, esses países são exemplo, eles só são exemplo porque muito do desenvolvimento deles vem dos altos impostos, da mentalidade das pessoas, dos cidadãos, que, cara, se eu ganhar R$1.000 por mês, eu tenho que dar metade pro governo, porque essa metade vai voltar para mim em educação, saúde, ruas melhores, baixa criminalidade. Para mim tá tranquilo, eu sou muito bem com isso. Mas se a pessoa vem do Brasil, que sabe que os impostos não retornam muito e que o Brasil, comparado com esses países, não paga muito imposto, a pessoa realmente vai, entrar em um desespero ali. Caramba, no Brasil eu pagava, sei lá, menos de 20% de imposto, aqui eu tô pagando metade do meu salário de imposto. Mas manter um fluxo constante de imigrantes qualificados é um assunto-chave no Canadá, que visa assim contornar os efeitos do envelhecimento da população do país. E apesar de ser um destino atraente para muitos, também enfrenta desafios significativos para manter sua população e atrair imigrantes qualificados. Bom, mas minha opinião sobre isso, o Canadá, acabou o Canadá? O Canadá aí, não é mais como antigamente? Cara, o mundo não é mais como antigamente. Não é só o Canadá, não é só Portugal, igual eu recentemente fiz um vídeo sobre como Portugal aí está enfrentando esses altos preços também de aluguel. Cara, o mundo inteiro tá inflacionado, tá, sei lá, em crise depois de 2020, cara, o mundo inteiro deu uma abalada. Isso é normal, acontece de tempos em tempos. No século passado foi guerra mundial, foi guerra fria, várias coisas que abalam o mundo, mas essas coisas acontecem. A onda da vez agora é que depois de 2020, o mundo inteiro, cara, ficou com preços absolutamente mais altos. A palavra barato não existe mais, cara, isso é pra tudo. Então, o Canadá é como antigamente? Não é mais. O mundo não é como antigamente. Só que o Canadá, em especial, como eu falei pra vocês, é um dos maiores países do mundo em questão geográfica, só que tem uma população muito pequena, de 40 milhões de habitantes, e muitas pessoas velhas. E esse é um assunto que não é de agora, por isso que eles têm vários incentivos para imigrantes que querem atrair mais pessoas e vão continuar atraindo mais pessoas, para fechar essa conta aí de pessoas novas estarem trabalhando e girando a economia, também sustentando as pessoas velhas e fazendo o país ali girar. Igual o sistema aí de muitos países do mundo funciona, igual do Brasil, por exemplo. Mas de fato o Canadá tá mais caro em algumas cidades, como Toronto. Eu ouvi várias histórias aí que tá mais realmente perigoso. Mas, cara, bota na sua cabeça que o mundo inteiro ficou totalmente diferente de 5 anos pra cá. Se você conseguir viver de boa com isso, você segue a sua vida. Bom, mas isso aí é o Canadá, meus amigos. E se você quiser aprender a criar conteúdo e ganhar dinheiro com isso, eu estou fazendo isso há cerca de 10 anos da minha vida e crio conteúdo para várias redes sociais, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, e monetizo em todas elas. Bom, eu estou compartilhando toda essa minha experiência de graça na minha newsletter que se chama Creator Business. Você se inscrevendo nela, você vai receber toda segunda-feira às 8 horas da manhã, sem falta, no seu e-mail, conhecimentos incríveis que você vai ler em menos de 5 minutos sobre como ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Cara, se inscreva aí e me agradeça depois. Até o próximo vídeo.